agora nós vamos adentrar na disciplina Fundamentos e Princípios da Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Aqui nós veremos as técnicas e procedimentos cirúrgicos, a organização de material, equipamento instrumental para a cirurgia oral, a remoção de sutura e orientações pós-operatórias. Então, toda essa logística é importante vocês conhecerem, porque esses passos vão acarretar no sucesso do tratamento do paciente. Então, vocês, enquanto técnicos, precisam estar cientes dessas etapas e vão, né, de certa forma, auxiliar o cirurgião dentista de uma forma satisfatória, conhecendo esses pré-requisitos. Quais são os tipos de cirurgias odontológicas? Nós temos a cirurgia oral menor, que englobam as exodontias, que são as extrações dentárias popularmente conhecidas, as cirurgias gengivais, que são as cirurgias realizadas pelo profissional, o especialista, geralmente o periodontista, as biópsias, que geralmente quem realiza é o cirurgião bucomaxilo, a remoção de freio lingual ou labial, que são chamadas frenectomias, que também os periodontistas realizam muito essas cirurgias, as cirurgias pré-protéticas, né, que visam a questão de próteses, implantes. Então, essa cirurgia, geralmente, quem faz é o especialista em implantodontia. E aqui a gente traz a título de ilustração, exodontia, o que é uma biópsia, cirurgias periodontais, como é que é feita a frenectomia, né, uma cirurgia de implante, para vocês terem noção do que é que são as cirurgias orais menores. Em relação às cirurgias maiores, né, nós temos a cirurgia ortognática, que são as cirurgias que geralmente é um profissional mais especializado que faz esse tipo de cirurgia, que é o bucomaxilo, que vão tratar questões como prognatismo, retrognatismo, maxilar, mandibular. Vocês verão isso melhor também na aula de ortodontia. Além disso, essas cirurgias tratam assimetrias faciais, traumas e disfunções na articulação temporomandibular. Aqui a gente traz para vocês um exemplo, né, de prognatismo mandibular, de retrognatismo maxilar, de assimetrias faciais, traumas, disfunções na ATM. Todas essas cirurgias, né, podem ser feitas por um cirurgião dentista, contando que ele seja um especialista na área. Geralmente é o bucomaxilo, e esse profissional, ele estuda e promove o tratamento cirúrgico de problemas e patologias da cavidade bucal, traumatismo da face, tratamento das deformidades dentofaciais, tumores benignos da cavidade oral e região maxilofacial, reconstruções ósseas dos maxilares e tratamento clínico e cirúrgicos das disfunções das articulações temporomandibulares. Então, esse profissional é um profissional bastante qualificado e capacitado. Geralmente, ele faz uma residência de 3 anos para atuar em todas essas áreas. Em relação às exodontias, que é o que vocês mais verão na realidade dos consultórios odontológicos, que são as extrações dentárias, nós temos algumas indicações. Geralmente, as exodontias, elas são indicadas quando se tem cáries que não são possíveis de realizar um tratamento endodôntico, quando se há necrose pulpar e também não tem como recuperar o dente, quando se tem a doença periodontal, que já afetou tanto o elemento dentário que ele já perdeu, né, inserção e está com mobilidade, precisa ser removido, por razões ortodônticas, quando a gente precisa de espaço, né, para fazer o manejo da oclusão, da mesma forma que dentes mal posicionados, dentes fraturados não passíveis de tratamento, dentes impactados ou retidos e dentes supranumerários. As contraindicações sistêmicas para a exodontia. É importante também vocês conhecerem que nem todo paciente ele pode realizar uma exodontia, porque como toda e qualquer cirurgia, ela tem riscos, né? Então, se o paciente não apresenta uma saúde geral boa, pode acontecer complicações. Então, são contraindicações. Doenças metabólicas descompensadas, como aquele paciente que é diabético, que está descompensado, aquele paciente que apresenta doença renal e também está descompensado, as doenças cardiovasculares severas, sem controle, como isquemia cardíaca severa, infarto recente, disitmias severas. É importante também salientar que a gravidez, né, existe um período ideal para intervir na gestante. Geralmente é o primeiro e o terceiro trimestre a gente não pode intervir, sendo o segundo trimestre ideal para intervir na gestante. Então, esses pacientes também são considerados pacientes especiais. Pacientes que fizeram radioterapia, também a gente tem que ter cuidado, porque existe a osteoradionecrose, que é uma complicação no osso, né, do paciente, daquela área que foi irradiada,
e pode acarretar problemas grandes para o paciente. Então, a gente tem que ter cuidado com os pacientes que fizeram radioterapia, os pacientes portadores de leucemia, de linfoma, que estão com o sistema imunológico, né, afetado e precisam estabilizar essas doenças, esses tipos de câncer, para poder, né, ser feita a exodontia de uma forma mais segura. É preciso também a gente ter atenção com a utilização de corticosteroides sistêmicos, agentes imunossupressores, bisfosfonatos, que da mesma forma que na radioterapia, esses agentes eles podem influenciar nessa questão da osteoradionecrose, né? E também os agentes quimioterápicos para câncer, então tem que se ficar atento se o paciente toma algumas dessas medicações. Em relação às contraindicações locais para a exodontia, contra-se indica a realização de exodontia em dentes localizados em área de tumor, porque pode, né, propagar aquela lesão maligna, como eu tinha mencionado, em áreas irradiadas. Pacientes que apresentam pericoronarite severa. O que é pericoronarite severa? Geralmente, quando o dente não irrompe o terceiro molar, né, forma-se um abscesso naquela região, o paciente sente muita dor, aquela área fica demasiada, né, fica com secreção purulenta. Então, se o paciente apresenta essa pericoronarite severa, é preferível que ele faça, primeiramente, uma antibiótico-terapia e depois se faça a extração desse dente. Como também na questão do abscesso dental alveolar agudo, que geralmente tem pus, o paciente está com muita dor, e a literatura recomenda que em casos que não seja possível a realização da anestesia, porque a anestesia pode ficar dificultada nesses casos, que não seja possível a realização da anestesia, então esse tratamento ele pode ser postergado para depois com o controle da infecção. Então, o paciente faz antibiótico terapia e depois a gente faz a exodontia desse paciente. Então, só a título de ilustração, para vocês entenderem o que é um dente incluso ou dente retido, é um elemento dentário que, mesmo desenvolvido, ele não irrompeu na cavidade oral na data esperada de erupção. E ele fica lá, se mantém envolvido totalmente ou parcialmente por osso. Nesses casos, geralmente as indicações são de extração. Por quê? Um dente retido, ele pode propiciar a ocorrência de cistos, como, por exemplo, o cisto dentígero. Vocês vão ter uma aula sobre isso e vocês vão entender melhor. Então, geralmente, né, nessas situações, a exodontia, ela é recomendada. Aqui a gente também traz um caso de dente retido canino, né? Geralmente aqui, a gente pode fazer o tracionamento ortodôntico para que esse paciente não perca essa unidade dentária. O tracionamento é feito por um cirurgião, né? A gente coloca um botãozinho nesse dente para poder ser tracionado ortodonticamente, e também a cirurgia de dente incluso também é feita pelo cirurgião bucomaxilofacial, geralmente. Mas existem casos de profissionais mais experientes, cirurgiões dentistas mais experientes, que conseguem realizar a cirurgia de dente incluso, dente retido. E agora nós vamos adentrar nos princípios básicos da técnica cirúrgica. Apesar de vocês não fazerem a cirurgia, né, em si, que é o cirurgião dentista que faz, vocês precisam entender os passos para poder auxiliar e acompanhar de uma forma exitosa. Primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, a importantíssima questão da antisepsia cutânea e asepsia do campo cirúrgico. Então, a gente precisa remover ou tentar eliminar, né, de forma maior possível a questão dos micro-organismos indesejáveis com a organização do campo cirúrgico. Além disso, nos passos fundamentais da cirurgia, quais são? A diérese, que é a separação de tecidos, a exérese, que é a remoção por cirurgia, a hemostasia, que é o controle do sangramento, e a síntese, que é o final, a sutura. E tão importante quanto todos esses passos seria a orientação para o pós-operatório. Então, nós vamos destrinchar cada etapa, né, desses princípios da técnica cirúrgica. Como eu falei para vocês, é importantíssima a questão da asepsia e da antisepsia. A asepsia, geralmente, ela é realizada em objetos, em mesas, né, em seres inanimados. E a antisepsia, ela é feita em mucosa, em pele. Então, a gente faz isso no paciente, lembrando que a antisepsia, ela protege os profissionais de possíveis contaminações e demonstra um compromisso com a saúde e a segurança dos pacientes, que é o que a gente fala de evitar aquela contaminação cruzada entre paciente e profissional. E assim, a gente precisa entender que é importante a lavagem de mãos, a utilização de EPI, que são os equipamentos de proteção individual. Para a antisepsia do paciente, a gente recomenda que ele faça bochecho com solução antisséptica, que geralmente é a clorexidina, a 12%. Nós temos que usar campos cirúrgicos esterilizados
né? E com esses campos cirúrgicos, e tem a proteção do peito e da face do paciente. A gente vai ver numa foto posterior como é que fica. Só uma parte do rosto do paciente, ela fica à mostra, né? Para que a gente evite contaminações. Além disso, devem ser usadas luvas estéreis por uma técnica, né? Sem toque, para não contaminar essa luva esterilizada. Aqui eu trago para vocês a título de ilustração como é que fica, né? Todo profissional paramentado, então a utilização de um campo no paciente, onde fica só a parte, né, do rosto, da boca por fora. O profissional ele tem que estar usando máscara, touca, óculos de proteção e luva estéreo. Aqui eu trago para vocês um exemplo de luva estéreo, onde tem que ter um cuidado na hora de calçar para não contaminar, né, essa parte de fora. E aqui nós vamos entrar no procedimento propriamente dito. Para começar, nós precisamos fazer anestesia local. Qual seria o instrumental principal para essa anestesia local? A carpule, que é a seringa utilizada por nós, cirurgiões dentistas, onde nós vamos instituir o uso da agulha curta ou longa, que vai depender da técnica anestésica adotada. E vocês precisam entender também que existem anestésicos recomendados para cada tipo de cirurgia, sendo os principais utilizados no ramo da odontologia: a lidocaína, a mepivacaína, a articaína, a prilocaína e a bupivacaína. Isso aqui vai depender do tipo de cirurgia, da questão da conduta do cirurgião dentista, da saúde do paciente. Geralmente, a lidocaína, ele é o anestésico mais utilizado por poder ser utilizado em pacientes com questões especiais, como pacientes diabéticos, hipertensos, gestantes. Então, é bom que vocês conheçam que existem esses anestésicos. E aqui nós vamos falar da primeira fase dos princípios cirúrgicos. O que seria essa diérese? A divisão intencional de tecidos, normalmente contíguos, ou seja, juntos, para acesso às áreas de interesse anatômico. No que é que consiste essa diérese? Incisão, que é o corte do tecido, a difusão, que é a separação dos tecidos sem corte, e o deslocamento. E para cada situação dessa, a gente tem um instrumental apropriado, que seria, né, para o corte, para a incisão inicial. Nós utilizamos o bisturi. Temos 3 tamanhos de cabo de bisturi tradicional, que seria o 3, o 4 e o 7. Geralmente, o mais utilizado na odontologia são o 3 e o 4. Existem também diversas lâminas utilizadas no ramo odontológico. Então, as lâminas mais utilizadas nas cirurgias odontológicas são a 11, a 12, a 15 e a 21. Lembrando que a 11 e 12 geralmente a gente utiliza mais para cirurgias periodontais, a 15 a gente utiliza mais para exodontias, né? Então é bom que vocês conheçam. Existem também os bisturis elétricos, mas no campo clínico, da parte clínica, nós utilizamos mais esses tipos de bisturi e lâminas. Em relação aos instrumentais, ainda para descolamento, nós temos o sindesmótomo, que permite a incisão do ligamento periodontal, e também o descolador, que permite a separação dos tecidos moles e de seus apoios ósseos. Então, esses 2 instrumentais são muito utilizados para descolamento e incisão do ligamento periodontal. O descolador de Moulton é um dos mais utilizados para este fim. E para a divulsão, que é a separação de planos sem causar danos excessivos, ou seja, sem cortar, a gente vai divulsionar. Para esse fim, a gente precisa de um instrumento de ponta romba. Então, a tesoura de Metzelbaum é um dos elementos mais utilizados para essa situação. Então, aí nós vimos os 3 passos para a diérese, que seria o corte, né, a incisão, o descolamento e a divulsão. E para a gente conseguir afastar os tecidos que foram incisados e descolados, a gente precisa também de afastadores. Geralmente, na odontologia, nós usamos o afastador de Farabeuf e o afastador de Minnesota. O de Minnesota é um dos mais utilizados na cirurgia odontológica. E como a gente vai manipular tecidos, né, a gente precisa também ter um material para irrigação desses tecidos. E nós geralmente utilizamos a cuba, né, a seringa e o soro fisiológico para este fim. E para a sucção, né, de sangue, de saliva, a gente precisa de sugador cirúrgico, geralmente descartável, metálico. Existe também o metálico. Esses metálicos, eles são esterilizáveis, e também a cânula de aspiração, que nós podemos utilizar. E agora nós vamos entrar na parte da exérese. E o que seria isso? São manobras pelas quais são retirados parte ou todo órgão ou tecido. Ou seja, no momento de uma extração dentária, é o momento que nós retiramos aquele alimento dental.
né? Então, quais são os instrumentos que nós utilizamos para a exérese? Então, o material utilizado geralmente é o fórceps, as alavancas e ou elevadores. Então, eu trago aqui para vocês a ilustração dos fórceps e alavancas. Lembrando que as alavancas, as mais utilizadas são a reta, né, que geralmente a gente começa o procedimento de extração com essa alavanca, onde a gente coloca essa alavanca entre o dente e o osso, faz o movimento de luxação. E, posteriormente, a gente pode usar outros artifícios, como as bandeirinhas, a alavanca apical, que é uma alavanca já utilizada mais para restos radiculares. Então, essas são as alavancas, ou também chamadas de elevadores, mais utilizados na exodontia. E é importante falar que os fórceps, eles existem tanto para mandíbula quanto para maxila. Existem fórceps específicos, né? Então, fórceps específicos mandibulares são 151, que são para dentes unirradiculares, incisivos, caninos e premolares. O 151S, que são para premolares e dentes descidos. O 17, que é para molar. O 87, ou chifre de vaca, também é para molar. Assim como o 16, ou chifre de boi, que é um fórceps muito utilizado para molar com destruição na coroa. O 69 e o 68, que são para fragmentos de raízes. O 203, para premolares e raízes residuais. E o 23, para molar. E o 222, para molar. Existem outros fórceps mandibulares, mas os mais utilizados são esses nas exodontias usualmente. Então, a gente pode perceber aqui, eu trouxe cada um deles para ilustrar que a ponta ativa desses fórceps vai de acordo com a indicação deles. Então, a gente percebe que o 151 apresenta uma ponta mais afilada, porque vai pegar um dente menor, como um premolar. E o 17 apresenta uma ponta mais aberta, que vai abraçar um dente como um molar inferior, por exemplo, que é um pouquinho mais largo. Então, a anatomia de cada um desses fórceps equivale, né, à sua indicação. Então, o chifre de vaca e o 16, aqui que a gente utiliza para molares. O chifre de boi, geralmente, para molar mais destruído. Então, a gente tem uma abertura maior para pegar bem a cervical do dente. Da mesma forma que os outros, né? A gente pode perceber aqui no 69 e no 68, que são para raízes residuais, que eles têm a pontinha um pouquinho mais afilada. Então, a indicação desses fórceps vai de acordo, né, com a questão do dente. Então, a ponta ativa deles vai depender da sua indicação. E os fórceps mandibulares, ou maxilares? É o 150, que é para incisivos e caninos e premolares. O 150A, que é para premolares. O número 1, que é para incisivos. O 53, LR. Aqui, essas duas letras significam L, que é left de esquerda, e right, que é direita, né? Então, para vocês saberem que existe essa diferenciação entre esquerda e direita. Da mesma forma que o 18L e o 18R, que são os molares esquerdo e direito. O 88, que é para molar com coroa destruída. O 101, que é para pré-molares. O 213, que é para caninos e pré-molares. E o 32, que é para pré-molares. O 210, que serve para terceiros molares. Então, aqui eu trouxe alguns dos fórceps mais utilizados na maxila. E da mesma forma, como eu falei dos fórceps mandibulares, a gente vê que cada um deles possui uma ponta específica para a sua indicação. Então, aqui o 150 é a ponta mais afilada, para conseguir pegar um dente unirradicular, um pré-molar, da mesma forma que o número 1, né? Aqui a gente traz a diferença entre o 18R e o 18L. A gente pode ver que a curvatura equivale para onde ele é, se é para a direita ou para a esquerda. Aqui o 88 para restos raízes residuais, a gente percebe uma ponta mais afilada. Da mesma forma que o 101, que é para dentes unirradiculares, geralmente incisivos, né? O 210, que é para terceiros molares um pouco menores. Então, para cada indicação, existe um fórceps. É claro que isso vai depender também do profissional que vocês estão ajudando, né? Vai depender da destreza do profissional, mas é importante vocês, enquanto técnicos, saberem que existem fórceps específicos, tanto para mandíbula quanto para maxila, na hora de auxiliar o profissional. E ainda fazendo parte da exérese, nós temos a osteotomia. O que seria a osteotomia? O desgaste ósseo, tá? E esse desgaste ósseo, ele pode ser feito com broca cirúrgica, geralmente nós utilizamos a Zecria, ou broca carbide, né, que é a cirúrgica esférica, também muito utilizada para este fim. A ostectomia também é a remoção de um pedaço ósseo delimitado. Ela pode ser feita com essas brocas cirúrgicas. E ainda fazendo parte da exérese, nós temos a curetagem. Toda vez que a gente extrai um dente, a gente precisa
curetar, primeiro para manutenir aquele alvéolo, né, para que o coágulo sanguíneo ele fique ali e promova uma boa cicatrização. E segundo, se tiver alguma lesão, a gente consegue remover com essa cureta. Geralmente nós usamos a cureta de Lucas para este fim. Então, nós ilustramos ela aqui para vocês. Ainda fazendo parte da exérese, nós temos a utilização da pinça goiva ou alveolótomo, que é um instrumental que regulariza as espículas ósseas. Então, para que o paciente não fique com nenhuma espícula óssea que depois vá ocasionar um problema, né, de dor, de sensibilidade, nós fazemos essa regularização óssea com a pinça goiva. Né? Nós utilizamos o cinzel também, que é para este fim, a lima para osso, que também servem para regularização óssea. E agora nós adentramos na outra fase do princípio cirúrgico, que seria a hemostasia. Lembrando que em qualquer exodontia pode ocorrer a questão de uma hemorragia, de um sangramento maior, e por isso nós temos que estar cientes que existem instrumentais que vão nos auxiliar, né, nesse processo de hemostasia. Então, a hemostasia, o que é que seria? O conjunto de mecanismos que contribuem para reduzir ao mínimo a perda sanguínea ou conter, né, um processo de hemorragia. Então, para isso, nós temos a pinça Alice, a pinça mosquito, a pinça Bacchus e sempre, né, utilizando a gase estéreo para conter um processo hemorrágico. E, por fim, nós chegamos na fase final dos procedimentos de cirurgia. A síntese, popularmente é chamada como sutura. Então, vocês precisam compreender que existem na odontologia, geralmente, dois porta-agulhas mais utilizados, que são o My-Eagle e o Mathieu. E para a síntese também, nós utilizamos a pinça dente de rato e a tesoura íris, curva ou reta, para, né, a gente cortar aquele ponto, aquele fio de sutura. E como é que são esses fios, né? É importante a gente conhecer que existem fios absorvíveis e não absorvíveis. Geralmente, nas cirurgias odontológicas, a gente utiliza, em consultório, o fio de nylon e de seda, né? Mas é bom vocês saberem que também, geralmente mais em âmbito hospitalar, a gente utiliza os fios absorvíveis, que são o catgut e o ácido poligalático, que é o Vicryl, né? E também é importante vocês entenderem que, na hora de pegar um fio de sutura, existe uma curiosidade. O calibre dos fios, eles variam muito. E quanto menor o número de zeros, maior o calibre do fio. O que é que isso quer dizer? Que um fio 2.0, geralmente, ele é mais grosso do que um fio 4.0. Então, na hora de vocês pegarem esse material para o cirurgião dentista, se ele quiser um fio mais calibroso, menos calibroso, é importante entender essa diferença na calibração dos fios. E quais são os principais tipos de sutura? Nós temos o ponto simples, que consiste em passar a agulha através dos tecidos e dar um nó simples para aproximar os bordos da ferida. Ele é indicado para suturas em áreas de baixa tensão, como mucosas. É um ponto amplamente utilizado na odontologia, vocês vão ver muito esse ponto simples. O ponto simples contínuo, que é uma variação do ponto simples, no qual o fio é passado em uma série de pontos consecutivos, formando uma linha contínua de sutura. O ponto contínuo festonado, que é semelhante ao ponto contínuo simples, mas ao invés de ser passado em linha reta, o fio é passado em forma de S ao longo da ferida, criando um efeito de feston. Geralmente, esse fio ele é utilizado mais em cirurgias periodontais. O ponto em U, que é para aproximar os tecidos em forma de U, sendo especialmente úteis em áreas de difícil acesso, onde é necessário um fechamento hermético, como cirurgia de enxerto ósseo ou mucosa bucal. Geralmente, né, em cirurgias de implante, cirurgias periodontais, a gente utiliza esse tipo de ponto. E o ponto X, que é uma variação do ponto simples, no qual o fio é passado em forma de X ao redor da ferida. Esse tipo de sutura é a sutura mais utilizada para casos de exodontia. Então, vocês vão ver muito esse tipo de sutura no consultório odontológico e também vão fazer a remoção desse tipo de ponto. Então, é um tipo de sutura utilizada para proporcionar maior estabilidade aos tecidos, sendo útil em áreas sujeitas à movimentação, como cirurgias, exodontias e implantes dentários. E como é que seria o procedimento para remoção de sutura? Que, lembrando, é uma atribuição que vocês podem realizar enquanto técnicos. Para a remoção de sutura, nós precisamos, primeiro, lembrar sempre da questão da antissepsia, e para a gente diminuir essa contaminação, essa carga antimicrobiana do paciente, a gente precisa da clorexidina a 0,12%, pinça esterilizada, tesoura íris esterilizada, gás estéreo e soro fisiológico. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a pinça clínica, segurar a ponta do fio
no qual está localizado um nó e cortar o fio nessa direção, sempre retirando delicadamente para fora, nunca para dentro, para não contaminar dentro do alvéolo. Então, muitas vezes nesse procedimento, pode sair alguma secreção, e a gente utiliza gás estéreo, lava com soro fisiológico, sempre lembrando de fazer isso, tirar delicadamente para a parte de fora o fio da sutura. Aqui, fechando todos esses princípios que foram mencionados para vocês, a gente traz a montagem da mesa cirúrgica odontológica. Então, quais foram os princípios? A diérese, que é a incisão, a divulsão e o descolamento, a exérese, que é a remoção do elemento, a síntese, que é a sutura, né? E antes da síntese, a gente tem também a hemostasia. A síntese finaliza com a sutura. Então, a gente arruma a mesa de acordo com esses princípios básicos da cirurgia. Então, para começar, eu coloquei uma exemplificação de sequência aqui para vocês. Seria um material clínico para a gente visualizar, que sonda, espelho. Aqui nessa mesa não tem, mas seria interessante também a gente ter um afastador de Minnesota para afastar os tecidos. Então, nós temos a carpulha e o anestésico. Aqui já começa a gente pensar nos princípios da cirurgia. A diérese, né? Então, bisturi montado com lâmina, sindesmótomo, descolador, tesoura de Meltizabum, íris. Agora a gente já vai entrar na exérese, alavancas, elevadores, fórceps, lima para osso, alveolótomo e cureta de Lucas. Agora a gente já entra na hemostasia. Pinça mosquito, seringa descartável, cânula de aspiração, cubas para irrigação. Se precisar, a gente tem um exemplo aqui que o autor trouxe afastadores de língua. Em alguns casos de cirurgias, exodontias, a gente precisa utilizar brocas cirúrgicas. Para quê? Né, como eu falei para vocês, pode ter a necessidade de remoção de um osso, né? Pode ter necessidade de seccionar as raízes do dente, que é o que a gente chama de odontosecção. Então, numa mesa cirúrgica, é importante que a gente tenha as brocas cirúrgicas para este fim. E, por fim, a síntese, que seria a utilização da pinça dente de rato, dos fios de sutura, do porta-agulha e da tesoura. Então, essa arrumação de mesa cirúrgica, ela pode variar de acordo com cada profissional. Mas é importante que a gente compreenda quais são os passos cirúrgicos para que a mesa ela esteja arrumada de forma a facilitar, né, a instrumentação e que o profissional consiga, de forma rápida, acessar todos esses instrumentais e vocês consigam auxiliá-lo, né, de forma exitosa. E, como eu tinha mencionado, tão mais importante quanto todos esses procedimentos são as orientações pós-operatórias, que vocês podem ajudar também o cirurgião dentista a orientar o paciente. Então, quais seriam essas orientações? É importante salientar que o paciente ele precisa ter uma dieta líquida ou pastosa, fria, não pode ser quente, por no mínimo 48 horas. Além disso, ele tem que evitar a exposição ao sol, alimentos quentes e duros e esforços físicos, pelo menos até o retorno para remoção dos pontos. Não é recomendado fazer bochecho nas primeiras 24 horas após a cirurgia. É importante enfatizar isso para o paciente. Depois, ele pode fazer bochechos leves e passivos 3 vezes ao dia com algum antisséptico bucal para evitar a contaminação. Mas nas primeiras 24 horas, o paciente ele não pode fazer bochecho. Além disso, ele pode, né, descansar e dormir com a cabeça mais elevada, ficar sentado ao descansar e colocar travesseiro sobre a cabeça na hora de dormir, evitando abaixar, porque isso vai propiciar, vai evitar que o paciente tenha quadros hemorrágicos. Outra coisa importante que vocês podem orientar os pacientes. A escovação ela deve ser feita de forma normal. Muita gente acha que não pode escovar na região onde foi feita a cirurgia exodontia. Pode sim, inclusive deve, mas de forma cuidadosa. Né? Orientar o paciente que ele deve se higienizar, mas sempre de forma cuidadosa. Fazer compressas com gelo no lado externo do rosto nas primeiras 24 horas, para evitar o edema, também vocês podem orientá-los a fazer isso. E outra coisa muito importante que precisa ser dita é que caso haja febre, edema, dificuldade de abrir a boca por mais de 3 dias, dor persistente ou algum sangramento exagerado, é importante que o paciente entre em contato com o profissional que fez o procedimento cirúrgico. Então, vocês, enquanto técnicos de saúde bucal, né, precisam estar cientes dessas orientações, precisam também conhecer, como foi dito, os princípios da exodontia, da cirurgia odontológica, que engloba a diérese, a exérese, a hemostasia e a síntese, para que, né, de forma multidisciplinar, entre você e o cirurgião dentista, a gente consiga, né, fazer um tratamento
satisfatório e que não haja nenhuma complicação. Aqui eu trago as nossas referências e deixo aqui o meu contato, já agradecendo a todos vocês, e me coloco à disposição para eventuais dúvidas, orientações, eu fico à disposição. Obrigada.